Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao curso introdutório de jornalismo de dados. Neste curso vou explicar o que é jornalismo de dados, vou ensinar um básico de programação na linguagem Python e vamos fazer juntos exercícios mão na massa para trabalhar com grandes bases de dados. Esse curso é introdutório mesmo, feito para jornalistas que nunca tiveram contato com jornalismo de dados e que nunca programaram. Você pode estar dizendo, sou jornalista, não me dou bem com exatas, vou fazer código, programação. Sim, vamos codar e você vai ver que comandos muito simples podem te dar um poder enorme para analisar dados e levar o seu trabalho a um outro nível. O que é jornalismo de dados? Em vez de você ter acesso aos dados por meio de pessoas, você vai conversar com os números. Você vai fazer a coleta, o tratamento dos dados e a partir disso poderá fazer levantamentos, comparações, correlações e visualizações. Você vai transformar dados em informações. Essas informações podem levar a um retrato de uma determinada situação, apontar causas, gerar uma pauta, entre muitas outras coisas. Como esses dados podem ser capturados? Se tem uma coisa que não falta hoje em dia, são dados na internet. E há diversas formas de capturar esses dados, desde processos muito simples aos que trabalham com grandes bases de dados. Vou começar dando 2 rápidos exemplos que ilustram bem o que eu acabei de falar. A ferramenta Google Trends mostra qual está sendo o comportamento dos usuários na ferramenta de busca. Ela avalia o nível de interesse por um determinado assunto, segmentado por país, por município. É bem interessante. Vamos pesquisar o nível de buscas pelo termo Covid-19 e comparar entre o Brasil, Estados Unidos e Itália. Vamos comparar o termo de busca Covid e adicionar cada país e seus filtros. No filtro, eu também estipulei aqui um período de 90 dias. Os comandos são muito simples. Esta é uma forma de extrair dados da internet muito fácil e muito rápida. Não vou entrar em detalhes sobre as metodologias do Google, sobre esses números, porque não está no escopo deste curso. Mas o 100 indica um pico de popularidade. Vamos ver a linha azul, aqui é do Brasil. Em comparação com os Estados Unidos, fica distante aqui do 100, do pico de popularidade. Os Estados Unidos, na cor vermelha, já chegaram ao pico de 100. E agora caiu bastante, está quase chegando aqui nas linhas do Brasil e da Itália, na cor amarela. Se descermos aqui, veja que aparecem os mapas dos 3 países e os principais termos de busca. No Brasil, forte procura pelos sintomas da Covid. Nos Estados Unidos, muito interesse pelos sintomas, mas há mais interesse por casos de Covid. Já na Itália, há um grande interesse pelos formulários de autodeclaração. Os italianos preenchem um formulário explicando que não estão contaminados para poderem circular nas ruas e eles vêm buscando informações sobre esse formulário no Google. Voltando à linha vermelha dos Estados Unidos, por que a linha mostrou essa queda? Quais são as causas? Será que o pior da crise já passou? Será que as pessoas agora estão suficientemente informadas e não precisam pesquisar tanto quanto antes?
Vamos levantando algumas hipóteses, confirmando ou descartando as hipóteses, analisando outros dados, fazendo correlações entre eles, etc. Então veja que dados visualizados rapidamente já nos deu algumas ideias de questionamentos sobre o comportamento das pessoas que vivem nos Estados Unidos no que diz respeito a obter informações sobre a Covid-19 pela internet. Vamos agora pegar os dados só do Brasil e ver o comportamento dos usuários por estado. Veja que aqui nos picos de interesse, muito próximos a eles, a dominância de estados do Norte e do Nordeste. Maranhão aparece aqui no pico de 100. Por lá, algumas cidades acabaram de decretar o lockdown. Talvez isso tenha causado um maior interesse por aqui. Aqui temos Pará e Amazonas, estados nas piores situações da região norte. Amazonas tem vivido uma situação bem dramática, beirando o colapso nos sistemas de saúde e funerário. Depois vem Amapá, aqui Pernambuco. Aqui no final da lista, com menor volume, estão Sergipe e Mato Grosso. Por que esses estados estão na lanterna dessas buscas? Será uma situação mais controlada? O motivo é porque são estados menos populosos, com menos casos e assim menos preocupação? Esse exemplo do Google Trends mostra uma busca bem simples, bem básica de dados. Agora, vamos mudar para um outro exemplo. Veja essa matéria publicada no site G1, que mostra que houve uma redução de 4% no número de matrículas no ensino médio nas escolas públicas no Brasil em 2019, em comparação a 2018. Então, a matéria mostra redução de matrículas, não só no ensino médio, mas também no fundamental, na educação de jovens e adultos. De onde saíram esses dados? Veja aqui no título, no censo escolar, feito em 2019. Podemos pesquisar no Google mesmo, censo escolar 2019. Abrimos a página do INEP. E olha aqui, alguns links aqui. Clicando em infográficos, podemos ver um resumo da pesquisa, uma apresentação de fácil entendimento. Mas vejam que aqui não há um comparativo entre os anos de 2018 e 2019. Agora, se clicarmos em microdados, rolando a tela, até o censo escolar, encontramos aqui uma planilha com dados não só de 2019, mas também de anos anteriores. Nestas planilhas estão os dados brutos. No conjunto de dados de 2019, para vocês terem uma ideia, tem mais de 2 GB de tamanho. É claro que visualizar esse infográfico aqui é bem mais cômodo do que analisar uma planilha gigante como esta. Mas comparar as planilhas de 2018 e 2019 permite chegar a esta informação de que houve redução de 4% nas matrículas do ensino médio e diversas outras comparações. O Google Trends utiliza uma imensa base de dados e nos entrega esses dados transformados em informação. É claro que dá para personalizar e refinar mais os dados, mas o Google não disponibiliza uma planilha aqui para a gente analisar. Eles pegam os dados, aplicam as metodologias para construir os picos de popularidade e fazem essa visualização aqui, fácil e ágil. Por que estudar jornalismo de dados? Os veículos de comunicação estão dando um espaço cada vez maior ao jornalismo de dados. O Estadão, por exemplo, tem um perfil no Twitter, o Estadão Dados, exclusivo para informações mais aprofundadas,
cheias de gráficos. A Folha de São Paulo já tem um programa de trainee específico para jornalismo de dados. Há até um prêmio internacional, o Sigma Awards, que reconhece os melhores trabalhos na área de jornalismo de dados. A grande quantidade de dados disponíveis na internet e a crescente demanda por transparência, principalmente em relação aos órgãos públicos, estão tornando a habilidade de analisar dados um grande diferencial. Os dados são fontes preciosas para obter informação e saber explorar essas bases permite fiscalizar o poder público, contestar uma informação, fazer análises, produzir conteúdos, notícias, contar histórias e muito mais. Como será o nosso curso? Ele será dividido em 3 partes. A parte 1 terá todas as instruções de instalação do Python e do Jupyter Notebook. Você vai aprender os comandos básicos do Jupyter para fazer os códigos. A parte 2 terá uma introdução ao Python. Vamos fazer programinhas simples para você se familiarizar com a linguagem de programação. Todo o conteúdo básico de Python será utilizado nos nossos estudos das planilhas, tanto das viagens quanto a da Covid. Vamos ver variáveis, operadores matemáticos, strings, listas, dicionários, a estrutura de repetição for, a função print, operadores relacionais e as estruturas if, elif e else. É importante fixar bem esse conteúdo básico para você aproveitar ao máximo o estudo de análise de dados. Depois vamos instalar as bibliotecas do Python, Pandas e o Matplotlib, que vamos usar nos exemplos mão na massa. Na parte 3, já sabendo usar o Jupyter e como a base de programação, vamos finalmente trabalhar com os 2 exemplos de análise de dados. Primeiro, vamos analisar uma planilha de viagens do governo federal, com base em dados públicos divulgados aqui, nesta página do Portal da Transparência do Governo Federal. Depois vamos ver um exemplo de análise de dados da Covid-19, com dados extraídos desta página do Ministério da Saúde, sobre essa pandemia que infelizmente vem causando muitas mortes e muito sofrimento ao mundo inteiro. Até aqui, falei brevemente sobre o jornalismo de dados e de sua importância. Espero que tenham gostado e você pode participar do curso completo de Introdução ao Jornalismo de Dados acessando o link na descrição. Muito obrigada por assistir a este vídeo e até a próxima!